Olá pessoal, vamos dar continuidade. Estamos vendo o princípio da insignificância. Eu trabalhei com vocês o descaminho, que é um crime previsto no capítulo do Código Penal que trata dos crimes cometidos contra a administração pública por particulares. A administração pública é um bem jurídico tutelado pelo direito penal. Dentro do nosso ordenamento jurídico, a administração pública é considerado bem essencial à existência da sociedade. Basta você atentar que qualquer Estado é formado por três elementos: povo, território e governo. O governo é responsável por dar diretrizes, metas, realizar as políticas públicas necessárias para a convivência possível das pessoas na sociedade civil. Então, a administração pública se insere aqui dentro do governo. O poder executivo tem por função essencial a função de governo. Pois bem, pessoal, nós vimos que, de regra, os crimes praticados por funcionário público contra a administração pública não será passível de aplicação do princípio da insignificância, mas os crimes cometidos por particulares contra a administração pública, você precisa atentar que existe o descaminho, e o descaminho nós vimos que é admitido. No descaminho é possível se trabalhar o princípio da insignificância. E agora aqui eu trouxe uma outra situação para vocês: sonegação de contribuição previdenciária. Também está previsto neste capítulo do título que trata dos crimes contra a administração pública. Aí você tem os crimes praticados por funcionário público e os crimes praticados por particular. A sonegação de contribuição previdenciária é um crime que está previsto neste capítulo dos crimes cometidos por particulares contra a administração pública. E você observa que tem a ver com INSS. O INSS é uma autarquia federal que é mantida através de contribuições sociais. Contribuições sociais é uma espécie de tributo, assim como é o ISS, o IPVA, o IPTU. Você tem a contribuição social. Aquela cota que é descontada da folha de pagamento dos empregados é uma contribuição social previdenciária. O empregador também paga contribuição social a partir do seu faturamento. É descontado um valor e precisa recolher. Então você observa que quando se fala em INSS, a situação ela se modifica, é mais complicada. Então nós temos aqui a sonegação de contribuição previdenciária. Outro delito, outro crime que envolve INSS é a apropriação indébita previdenciária. Você também tem um envolvimento aqui do INSS, a repercussão ao INSS, a autarquia federal, e por conseguinte a toda a sociedade, porque o governo ele precisa também se preocupar com aquelas pessoas que não trabalham mais, que já perderam a sua força motora de trabalho. Então existe o direito previdenciário também, com disposições na Constituição Federal. Mas você observa o seguinte, que a apropriação indébita previdenciária não está previsto no título dos crimes praticados contra a administração pública, mas sim nos crimes contra o patrimônio. Eu falei para vocês que os bens jurídicos tutelados pelo direito penal constam dos títulos do Código Penal. Você tem os crimes contra o patrimônio e aqui você tem a apropriação indébita previdenciária. Outro crime que envolve
o INSS, as contribuições sociais. É o estelionato previdenciário. As contribuições sociais, elas são pagas para que aquelas pessoas que fazem jus recebam benefício previdenciário e não quem não tem direito. No estelionato previdenciário, as contribuições sociais, essa receita das contribuições sociais, são desvirtuadas para pagamento de benefício a quem não tem direito, mas assim consegue auferir tais benefícios em razão do estelionato, mas previdenciário, que está previsto aqui no parágrafo 3º. A pena aumenta-se de 1/3 se o crime é cometido em detrimento de entidade de direito público. O INSS é uma entidade de direito público, é uma autarquia federal. E o estelionato é obter para si ou para outro vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Então, se alguém pratica o estelionato contra o INSS, está praticando o chamado estelionato previdenciário. E agora vamos trabalhar o princípio da insignificância, que é o nosso assunto de estudo. Você acredita que o princípio da insignificância se aplica a esses crimes? Sonegação de contribuição previdenciária, apropriação indébita previdenciária, o estelionato previdenciário? Você vai falar que não. Você acredita que aqueles requisitos norteadores para a análise do princípio da insignificância levam a crer que a reprovabilidade da conduta é muito grande, a lesividade ao bem jurídico aqui é enorme, não é inexpressiva, não há uma mínima ofensividade a esse bem jurídico tutelado pelo direito penal à administração pública. Se bem que você tem aqui um crime contra o patrimônio, estelionato previdenciário, mas esse patrimônio aqui, esse bem jurídico, ele é de importância fundamental para a sociedade. Esse patrimônio é oferido com essa receita, porque esse patrimônio vai beneficiar toda a sociedade ao permitir que aquelas pessoas que se tornaram improdutivas em razão da idade ou de doença ou de qualquer outra incapacidade, elas continuem a ter renda e possam consumir também, possam sobreviver, preservando-se a dignidade das pessoas e mantendo o equilíbrio econômico-financeiro da sociedade, que é capitalista. A nossa Constituição Federal determina que o Estado ele não vai interferir diretamente na ordem econômica, artigo 173, salvo em caso de relevante interesse coletivo ou de segurança nacional. Aí você vai ter os Correios, você vai ter o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, a Petrobras. Como que se dará a forma de intervenção do Estado diretamente na economia? Através de sociedade de economia mista e de empresa pública. Então você não fica vendo muito isso por aí, somente nos casos de relevante interesse coletivo ou segurança nacional. O Estado não produz. As nossas necessidades são supridas por nós mesmos, pela sociedade civil, pelos particulares. E isso é um fundamento da República Federativa do Brasil. Está no artigo 1º, inciso 4 da CF. É fundamento da República Federativa do Brasil os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Então, aqui você tem expressamente a forma capitalista de sustentabilidade deste modelo de sociedade: trabalho e livre iniciativa. O trabalhador, a força de trabalho, e quem detém os meios de produção para, assim, produzir os bens que interessam a essa sociedade.
Aí você vai perceber isso a partir dessa leitura, da livre iniciativa. É o empreendedor, o empresário. Então, pessoal, se você permite que no estelionato previdenciário alguém que não tenha direito, a partir do momento que deixa de produzir, porque você tem trabalho e capital, é a partir dessa relação trabalho e capital que nós teremos à nossa disposição os bens que nos interessam. Se é iPad, iPhone, não importa, são os bens que interessam a nossa sociedade. As pessoas brigam aí na Black Friday para comprar coisa que não precisam. Então, esses são os bens que nos interessam. Então, se você não observa isso, de que são os particulares que produzem, e permite que quem não tem direito receba dinheiro, o benefício previdenciário, a partir do momento que se torna improdutivo, você quebra a própria sociedade. A lógica dessa sociedade, ela é vilipendiada. Então, essa sociedade não se sustenta, porque o modelo de economia tem uma lógica. Nós não vivemos mais dentro de um modelo feudal de subsistência. Nós vivemos dentro de um modelo capitalista e isso surgiu a partir da Revolução Francesa. Houve o movimento revolucionário para derrocar a monarquia e, por conseguinte, o sistema feudal, o sistema mercantilista, o sistema dos estados absolutistas monárquicos e surgiu então a sociedade civil, de acordo com o modelo econômico que temos hoje, a partir da ascensão do parlamentarismo na Inglaterra, da queda da Bastilha na França, decapitação do rei, ascensão do Napoleão, Código Civil francês de 1804, Código Comercial francês de 1808, e aí nós temos o nosso modelo de sociedade capitalista. Então você agora vai pensar, esquece a jurisprudência por um minuto. Você conheceu agora o estelionato previdenciário, está aqui, artigo 171, parágrafo 3º. Conheceu também a apropriação indébita previdenciária e a sonegação de contribuição previdenciária. Agora pega tudo que você pensou sobre isso, a seriedade que envolve esses delitos, e pensa nos requisitos do STF. Estes delitos, eles trazem à sua mente uma percepção de mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, inexpressividade da lesão jurídica provocada. Perceba, pessoal, que esses critérios, chamados de objetivos pelo STF e STJ, eles são demasiadamente subjetivos. E nesse exemplo das contribuições sociais e desses crimes patrimoniais que têm repercussão nas contribuições sociais, na autarquia federal, no INSS, fica muito claro para você. Se você depender do seu juízo de valor para marcar uma prova e achar que vai acertar, não, isso aqui eu vou aplicar sim o princípio da insignificância. Nesse outro crime, não. Naquela outra situação, eu também vou. Não é assim que funciona. O concurso público, ou ele vai te cobrar a literalidade desses requisitos, ou vai te cobrar uma casuística. Tá ok? A casuística é jurisprudência. É um fato que já aconteceu, foi objeto de uma ação penal e o STF foi lá e decidiu sobre aquele assunto. Se a insignificância vai se aplicar naquele fato, naquela casuística ou não. E é isso que você tem que saber. O concurso público não vai ficar te perguntando coisas que não foram objeto de jurisprudência, porque esses critérios são objetivos, entre aspas. Eles são subjetivos. Então nós temos que conhecer a jurisprudência sobre as casuísticas. Numa prova subjetiva, numa prova oral,
pode acontecer de ser colocado a você uma situação que ainda não foi objeto de jurisprudência, para que você demonstre a sua capacidade de construir um raciocínio. Agora, vamos olhar essa jurisprudência de 2015. Aqui, pessoal, em 2015, o STJ decidia da seguinte forma: esta Corte Superior de Justiça pacificou o entendimento de que o princípio da insignificância é aplicável na hipótese de apropriação indébita previdenciária ou de sonegação de contribuição previdenciária. E agora? Isso é tudo muito grave. Apropriação indébita previdenciária, sonegação de contribuição previdenciária. Mas o STJ decidia assim. Então você percebe que não adianta você querer pensar por si com independência, porque aqueles critérios, eles existem para o STF e para o STJ, não é para você. Para você é somente a literalidade para você marcar na prova, se for perguntado aqui, literal, sem complicação. Quais são os critérios? Casuística, só se você conhecer a jurisprudência. Esse entendimento ele existia nos mesmos moldes em que é aplicado ao crime de descaminho. E agora vai complicar um pouco mais. Percebe que esse julgado de 2015, e na época o teto para se trabalhar a insignificância no descaminho era de R$10.000. Hoje é de R$20.000. Porque o Ministério da Fazenda alterou o valor. Se o Executivo, na esfera civil, entende que não é relevante executar tais valores sonegados, iludidos, esses tributos iludidos pelo descaminho, que sejam até 10, ou até 20, ou até 30, se aumentar a portaria para 30, o direito penal também não vai se importar com isso. Princípio da subsidiariedade. O direito penal só atua se outro ramo do direito não puder atuar naquele caso. E nessa hipótese, o outro ramo do direito não quer atuar. O direito civil, o direito tributário, o processo civil, a lei de execuções fiscais, o outro ramo do direito que poderia atuar não quer. É diferente de não poder. E aí o direito penal não vai atuar também. Porque depreende-se que se este outro ramo do direito não penal não quer atuar, que não há, então, lesividade ao bem jurídico tutelado. Não há violação de um bem jurídico que é essencial à sociedade, porque se na esfera civil não há nenhuma preocupação, vai ter na penal? Sempre que há uma infração penal, você tem repercussão no civil. Então, se alguém furta, você tem o crime e você tem o prejuízo civil. Por isso que nós temos no processo penal a ação civil ex delito, que é uma forma da vítima, a pessoa lesada, obter a reparação do dano causado pelo delito, ex delito. Mas nem todo ato ilícito civil tem repercussão na esfera penal. De regra não tem. Você vai trabalhar com inadimplemento contratual, ato ilícito civil. Algumas situações transbordam o limite da esfera civil e vai para o penal. Então, nesse caso aqui, do descaminho, aplica-se o princípio da insignificância. E o entendimento para fins de se trabalhar a apropriação indébita previdenciária e sonegação de contribuição previdenciária seguia o mesmo caminho, do descaminho. Só que as coisas mudaram. As coisas mudaram. Em 2019, dezembro. Então, se você não se atualiza, não conhece a jurisprudência, você não acerta na prova. Não adianta fazer juízo de valor. Repito, tem que conhecer jurisprudência. Ler informativo, ficar se atualizando. Então, hoje é isso aqui, ó. Mudou. Ambas as turmas que compõem o STF entendem ser inaplicável o princípio da insignificância
aos crimes de sonegação de contribuição previdenciária e apropriação indébita previdenciária, tendo em vista a elevada reprovabilidade dessas condutas. Então, antes, as condutas não tinham alto grau de reprovabilidade. Hoje tem. Quem que se entende? Por isso que esses critérios objetivos, eles são objetivos entre aspas, eles são subjetivos. Então, hoje, estes crimes denotam elevada reprovabilidade dessas condutas que atentam contra bem jurídico de caráter supraindividual e contribuem para agravar o quadro deficitário da Previdência Social. Essa parte que fala de bem jurídico de caráter supraindividual é perfumaria. Só que nada é a mesma coisa, porque todo bem jurídico tutelado pelo direito penal, ele é supraindividual. Mesmo quando você viola a honra de alguém, que é um crime de ação penal privada, a honra é um bem jurídico que ele tem repercussão coletiva, porque o direito penal ele sempre vai tutelar bens jurídicos que sejam essenciais à sociedade. Tanto é assim que na ação penal privada, você sempre vai ter um sujeito passivo chamado de constante, que é o Estado. O particular só tem o direito de ação, não tem o direito de punir. Por isso que você tem o sujeito passivo constante, que é o Estado, e o sujeito passivo eventual. Quem tem a honra violada pode ser ora o João, ora o Pedro. E não confunda sujeitos da relação jurídica de direito penal com sujeitos da relação jurídica de direito processual penal. Sujeitos da relação jurídica de direito penal é o Estado ou coletividade e o agente, o autor do fato que está enquadrado numa figura típica, que pode ser um crime ou uma contravenção. Sujeitos da relação jurídica de direito processual penal é o Ministério Público ou o particular com a queixa e o réu. Por isso que é importante você ter base. Tudo isso eu trabalhei nas aulas introdutórias, a base. Então agora eu preciso de ir falando de maneira fluida. Então quando eu estou trabalhando a ideia de princípio da insignificância aplicável a esses delitos que têm impacto na Previdência, você já tem que saber dos sujeitos da relação jurídica de direito penal, saber que esses sujeitos se diferenciam dos sujeitos da relação jurídica de direito processual penal. Aí você entende toda a tese. Assim, pessoal, todo bem jurídico tutelado pelo direito penal tem caráter supraindividual. O que importa é essa segunda parte aqui, o entendimento mudou. Essas condutas contribuem para agravar o quadro deficitário da Previdência Social. Agora sim, esse entendimento atual está de acordo com tudo que eu expliquei sobre estes comandos constitucionais que tratam da economia no nosso Estado. E com relação ao estelionato previdenciário, a mesma coisa. O princípio da insignificância não se aplica ao delito previsto no artigo 171, parágrafo 3º do Código Penal, estelionato previdenciário, uma vez que o prejuízo não se resume ao valor recebido indevidamente, mas se estende a todo o sistema previdenciário. Agora faz sentido. Agora está de acordo com o entendimento constitucional. Isso é uma interpretação conforme a Constituição. Pessoal, não vamos se enganar. Quando nós falamos de descaminho e estes delitos que têm impacto no INSS, nós estamos falando de recursos para o Estado. E o Estado, ele quer receber. Então existe uma tendência natural nos crimes tributários de se amenizar a situação do agente que pratica o crime tributário para que ele pague. O Estado quer receber. Só que esse entendimento voltado para o INSS, data máxima vênia teratológico. Porque se você entende bem
o artigo 1º 4 do SF e 173, você sabe que o INSS ele tem que ser protegido ao máximo. Senão vai sobrar para quem? Para a gente, a sociedade civil. Então não dá para admitir insignificância nesses 3 crimes. Você com certeza não vai esquecer mais disso, porque eu trabalhei o seu entendimento. Nós não estamos decorando nada. Tá ok? Então vamos ficar por aqui e na próxima aula a gente continua com mais princípio da insignificância, ainda abordando esse universo da ordem tributária. Até lá, um abraço.